Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A professora sempre diz isso porque vai cumprimentar vocês nos 3 períodos, porque a professora não sabe, né, em qual horário que vocês vão ver esse vídeo, ok? Então, estamos falando sobre frações, estamos falando sobre números racionais, sobre números decimais, né? Então, com isso, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre simplificação de frações, transformação de número decimal em fração, né, em fracionário, e transformação de número fracionário em decimal, certo? Vamos lá para mais uma aula de matemática? Professora Sheila para mais uma aula de matemática, ok, galerinha? A simplificação de fração é o procedimento usado para encontrar frações equivalentes formadas por números inteiros menores que as frações de frações iniciais, né? Simplificar uma fração consiste, né, em reduzir o numerador e o numerador por meio da divisão pelo máximo divisor comum dos dois números, certo? Como está o nosso exemplo ali, tá? O nosso exemplo, ele nos mostra bem certinho, né? Então, eu tenho uma fração, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o numerador pelo mesmo número, e essa divisão tem que acontecer quantas vezes for necessário. Neste caso, nesse exemplo, ele já começou a dividir por 6, porque tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 6. Mas se eu quiser começar por 2, que é o nosso primeiro número primo, eu posso começar, tá? Que aí não tem erro da gente errar, né? Não corre risco de a gente errar, né? Mas, quando a gente já tem essa compreensão que a gente pode começar por um número maior, podemos fazer isso, ok? Então, ele dividiu os 2 por 6, que vai dar 4 sobre 50, que ainda é divisível por 2, né? Porque todo número par é divisível por 2, que vai dar 2 sobre 25. Agora, já o 25 não é mais divisível por 2. Então, como ele não é divisível por 2, eu não tenho mais como fazer. A minha fração se tornou uma fração irredutível. Você pode simplificar a fração uma vez só. Para isso, você deve identificar o máximo divisor comum aos dois termos, né? Tanto ao numerador quanto ao denominador. O máximo divisor comum aos números 24 e 36 é 12. Então, simplificamos da seguinte maneira, que 24 sobre 36, né? Os dois são simplificados por 12, né? Os dois dão de dividir por 12, que vai me dar 2 terços. Mas se eu quiser começar pelo 2, eu posso fazer 24 dá de dividir por 2? Dá. O 36 dá de dividir por 2? Dá. 24 dividido por 2 vai me dar 12. 36 dividido por 2 vai me dar 18. Que os dois ainda dão de dividir por 2, né? 12 dividido por 2 vai me dar 6. O 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora, 9 é um número ímpar, já não consigo mais dividir por 2, mas eu consigo por 3, porque o 6 dá de dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2, e 9 dividido por 3 é 3. É aonde eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Para que uma fração torne-se irredutível, devemos dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum ou realizar a simplificação por partes, que eu aconselho a gente sempre fazer por partes, que é mais fácil, começando sempre pelo primeiro número primo, que é 2, ok? Quando não é mais possível utilizar o mesmo numerador o mesmo número, né, para realizar essa operação, significa que a fração chegou à sua forma mais simples, à sua forma irredutível, como a gente diz, né? Para exemplo, 3/4 é uma fração reduzida, né? Uma fração irredutível, pois não há um número, né? Outro número além de 1 capaz, nenhum outro número, né? Além de 1 capaz de dividir 3 e 4 ao mesmo tempo. Sempre que a gente for fazer uma simplificação, o numerador e o denominador têm que ser divididos pelo mesmo número, tá? Gravem isso.
como está o nosso exemplo ali, né? 60 sobre 84 dividido por 2, que vai dar 30 sobre 42, que são números pares, a gente ainda consegue dividir por 2, que vai dar 15 sobre 21, que agora são números ímpares, eu não consigo mais pela tabuada do 2, mas eu posso tentar ver se eles têm na tabuada do 3, que vai dar 5 sétimos. Agora, o 5 não tem na tabuada do 7 e o 7 também não tem na tabuada do 5. Se tornou uma fração irredutível. Exercício, né? Então, eu quero que vocês peguem e façam, pelo método da divisão, a simplificação dos números que estão a seguir, né? Dividimos sempre o numerador e o denominador pelo mesmo número. É uma regra, tá, gente? Esse é um exercício. Transformação de fração em número decimal. O que é fração e o que é número decimal, né? Fração é a representação das partes iguais de um todo. E decimal é um número racional não inteiro que é representado pela vírgula e contém casas decimais, como estão os nossos exemplos aí. Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem vírgula e dado para o denominador a unidade, uma unidade, né? Seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais que tem depois da vírgula. Exemplo, aqui a gente tem um exemplo, tá, gente? Então, 15 sobre 10 é igual a 1, vírgula, quantos zeros eu tenho embaixo? Né? Um zero, então, uma casa decimal. 5, então a minha vírgula vai ficar no 15 e depois a vírgula, ok, gente? Mesma coisa acontece isso, tá? 7 sobre 1000, como que a gente refaz para transformar na forma de fração? Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 zeros, então eu tenho 3 zeros, né? E quantas casas decimais são 3? Então, eu vou botar 7 em 3 zeros e acrescentar a quantidade de casas decimais, como está os nossos exemplos. Aqui tem mais um exemplo que segue o mesmo sentido, tá? Para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quando forem os zeros dos denominadores. Então, o número de denominadores é a quantidade de casa decimal que a gente vai incluir, ok? E daí a vírgula se dá depois da quantidade de zeros que tem nas casas decimais no denominador. Quantos zeros for, é a vírgula que a gente vai acrescentar, é onde a gente vai acrescentar a vírgula. E o exercício segue a seguir, certo? Então, vamos supor ali, ó, o primeiro, a letra A, 7 sobre 10 vai ficar 0,7. Por quê? Porque eu vou ter um zero e depois do zero eu já vou incluir o numerador, né? Vírgula e vou incluir o numerador. E assim vocês vão fazer com os outros, certo? Quero que vocês tentem fazer esse exercício. Agora a gente vai falar sobre transformação de número decimal em fração. Quanta informação, né, gente? Primeiro a gente falou sobre simplificação, depois falamos sobre transformação de número de fração em número decimal, e agora nós vamos fazer a operação inversa. Vamos falar de número decimal e transformar em fração. Números decimais. É um número racional não inteiro que é representado pela vírgula e contém casas decimais, como, por exemplo, 5,3 ou 10,57, entre outros. As casas decimais são contadas através dos números que ficam depois da vírgula. Por exemplo, né, o número 20,37 contém duas casas decimais, o que quer dizer que são dois algarismos a partir da vírgula. Primeiramente, conta a quantidade de casas à direita que a vírgula precisa andar para que um número passe de decimal para inteiro. Então, ali tem dois exemplos. 0,1 é igual a 1, né? Porque o nosso número permanece sobre quantas casas que a gente tem? 1 sobre 10, né? É 0,1, é 1/10, né? 1/10, o próprio nome já diz, 1/10, então é 1 sobre 10, tá? Agora ali, ó, 2,95 é 2,95 centésimos. Centésimos, a palavra própria já diz.
Então, tem duas casas decimais, eu vou acrescentar duas vírgulas, né? 2 zeros, desculpa. Se eu vou acrescentar 2 zeros, vai ficar 295 sobre 100. Agora, eu tenho o número 381, né? 789 milésimos. Milésimos, a própria palavra já diz, né? A professora já fica pronunciando para ver se vocês entendem. Quer dizer que é 1000, né? São 3 casas decimais, né? São 3 zeros, ok? Então, ali, ó, tá os nossos exemplos. 4,38 são 2 casas decimais, quer dizer que eu vou fazer 438, o nosso número vai ficar inteiro em cima, sobre 100, porque embaixo vai ser sempre o nosso denominador. O nosso denominador vai ser sempre na casa do 10, do 100, tá? Então, vai ser ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000. Sempre a gente vai trabalhar com denominador assim, para depois, então, tentar fazer a parte de simplificação, certo? 0,045 vai dar 45 sobre 1000. Por quê? Porque eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais, embaixo eu vou botar o número 1 e acrescentar mais 3 zeros, ok? Como estão os nossos exemplos 1 a 1 aí, tá? Eu não vou repetir porque vocês já estão vendo e vocês estão vendo como eles são. 1 a 1, todos os exercícios estão aí na sequência. E aqui, claro, tem um exercício, né? Escreva na forma de fração decimal os números decimais. Então, eles estão em forma de vírgula, de casas decimais, e eu quero que vocês transformem em fração, tá? Lembre-se, para transformar em fração, basta colocar um número, né, em cima e embaixo o 1 seguido de quantos zeros tem depois da quantos números tem depois de vírgula. É a quantidade de zero que a gente vai colocar, certo? Aqui também tá a correção da atividade da aula anterior, tá? Porque a gente sempre corrige o exercício da aula anterior. Então, aqui está a correção da atividade da aula anterior. Aqui a professora resolveu escrever porque a professora queria passar passo a passo, né? Como que a gente fazia. Eu expliquei para vocês, mandei um videozinho dizendo como é que a gente fazia para resolver uma fração, uma soma de fração, né? Quando é 2 denominadores, como que a gente resolve, né? Multiplica o denominador e depois divide o número pelo primeiro e multiplica pelo de cima. Divide pelo segundo e multiplica pelo de cima. E o resultado vai nos dar ali. Nesse caso, eu fiz a simplificação para vocês entenderem, tá? Quanto à parte decimal, também tá passo a passo ali detalhadamente cada um deles. Eu só quero que vocês prestem atenção e chamar a atenção de vocês para a letra G, que tem 3 denominadores. Daí a professora botou ali do lado, passo a passo, como que a professora fez para achar o mínimo múltiplo comum. Primeiro, vamos começar pelo primeiro número primo, que é o 2. Então, 4 é divisível por 2? É, que dá 2, e o 10 também é divisível, que dá 5. A gente ainda tem um número que é divisível por 2, que é o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e eu tenho 5. Agora, eu não tenho mais nenhum. Por 3, eu não tenho nenhum. Por 4, se der dividir por 4, dá dividir por 2. Então, é o 5, o próximo número primo. 5 é divisível por 5? Sim, dá 1 e dá 1. Agora, eu vou multiplicar os números que eu achei ali no lado. Então, o meu mínimo múltiplo comum vai ser 20, ok? E esse exercício era bem simples, eu só pedi para vocês dizer o valor, né, de cada parte, né? A representação era referente à parte colorida. Então, eu tenho 4, né, partes e 3 estão coloridas. Então, é 3 quartos, né? O segundo eu tenho 8 partes e eu tenho 5 coloridas. Então, é 5 oitavos. E assim sucessivamente. Todos eles estão aí. Corrijam no seu caderno. Façam a correção para vocês ficarem com a atividade certinha, corrigida, ok? Dúvidas, né? Estou à disposição. Mandem foto da atividade, né? Quando terminarem no caderno, para a gente poder dar presença para vocês e a gente não se atropelar no final do ano, no final do trimestre, igual aconteceu esse ano, esse trimestre, ok? Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.